Fala galera, tudo beleza? Bem, aqui é o seguinte pessoal, esse programa aqui é o chamado do Krita e eu decidi fazer um teste com ele. Teve uma aluna aqui no estúdio, veio conhecer o nosso curso, fazer aula com a gente e falou desse Krita, que ela desenhava por ele. Eu já tinha escutado falar desse programa, mas nunca mexi. Então eu decidi, mexer um pouquinho com ele aqui para ver as funcionalidades dele. É a primeira vez que eu estou mexendo nesse programa e ver o que é que dá para fazer com ele. Eu costumo trabalhar algumas coisas bem simples no Photoshop, mas que trazem uns resultados muito bons. Então eu decidi ver se dá para fazer isso aqui com o Krita também, tá? Então estou tendo aqui primeiro impacto com ele aqui, que seria aumentar um pouco mais o tamanho da tela, e ele, pela ferramenta Crop aqui, ele não aumenta. Ele diminui o tamanho do papel, mas não aumenta o tamanho do papel. Como eu não sei ainda onde ajustar isso, a gente deixa quieto por enquanto e trabalha com o que a gente tem aqui para poder trabalhar. No caso, a gente vai ter um preenchimento para uma cor de fundo aqui. Eu vou trabalhar uma tonalidade meio azul, tonalidade um azul um pouquinho celeste. Certo, por enquanto só tenho esse anel de cores aqui para poder mexer também. Eu vou ter que pesquisar mais para ver se eu encontro as outras cores. Mas vamos aqui. Pronto, preenchimento aqui, ok. Vamos dar um preenchimento meio amarelado aqui também. Preenchimento aqui para o chão. Ainda um pouquinho estourada a cor, ficou muito clara. Pronto, aqui ficou melhor. O que acontece? Eu vou trabalhar o exercício das esferas, que é o exercício mais básico, que a gente tem para trabalhar. Com base nele eu vou poder conhecer um pouco o programa e fazer pinturas de personagens de anime, de mangá, de games. Aí vai ser bem variado, tá? Por que eu decidi começar com as esferas? Porque aqui eu vou ter possibilidade de testar os elementos que esse programa me dá. Eu vou poder testar questão de opacidade das ferramentas. Eu vou poder testar a questão das camadas, como é que ela se comporta. Se a gente tem camada escura, se a gente tem camada mais clara, se a gente tem a camada tipo overlay ou qualquer uma dessas outras. Por exemplo, a esfera aqui eu já não consegui duplicar. Deixa eu ver se eu duplico aqui a camada. Duplicar a camada. Ctrl J, igual ao Photoshop isso aqui. Deixa eu tirar a seleção aqui, Ok, consegui tirar. Pronto, movi aqui a segunda camada para manter aqui na mesma altura. Vamos dar um Ctrl J também e duplicar uma terceira camada. Vamos colocar as três camadas aqui em uma só, duplicar novamente, só que essas daqui vão vir para baixo e vamos transformá-las, certo? Só que não é assim. Eu quero ver se eu consigo isso, achatar, que aqui vão ser as camadas de sombra. Aqui as camadas de sombra para baixo e as camadas com a pintura aqui para cima. Quando você vai movimentar a camada, ele dá uma certa transparência
na camada. Mas vamos lá, amarelo, vermelho e o azul. Agora vamos trabalhar as três de baixo aqui com a cor preta. Pronto, agora vamos ao último ajuste aqui, ó, que a última camada ali está fora do lugar. Então acho que eu vou ter que selecionar. Vamos abrir aqui a seleção para tirar o último aqui do lugar. Pronto. O que acontece? No Photoshop a gente tem uma opção que é Layer, tem o Clip Layer Mask e o trancar transparência. Aparentemente é esse aqui, ó, bloquear a transparência, que a gente aí vai poder pintar dentro da camada e não pode pintar do lado de fora. Pronto. Vamos ver se a gente tem aqui o Clip Layer Mask. Deixa eu puxar a definição dos pincéis, que não sai aqui ainda. A janelinha saiu, maravilha. Depois eu vejo para poder arrumar. Isso, aumentar aqui a camada dos pincéis. Pronto. Então a gente vai ter uma nova camada. Deixa eu ver se aqui tem o Clip Layer Mask. Não. Deixa eu ver ali se é isso aqui, essa etiqueta. Também não. Selecionei os dois, tem um negócio de etiqueta aqui que não funcionou. Para mudar o posicionamento. Mistura. Aqui já me dá, ó, a questão das escurecer, a questão dos blend modes. Deixa eu ver se é esse bloquear no alfa aqui. Opa. É aqui em cima a ideia dos blend modes. Escurecer. Vamos ver se funciona esse bloquear no alfa. Não, aqui é a transparência para a camada de cima. Bem, então o que acontece? Eu vou ter que trabalhar como eu faço algumas vezes no Photoshop, onde eu faço a seleção, né, de cada uma das camadas, que ali não abriu a seleção. Vamos aqui com a varinha mágica. Pronto. Selecionei cada um e na camada do Blend Mode a gente vai começar a trabalhar o efeito das pinturas. Só que aí o que acontece? Pronto, consegui aqui aumentar. O que acontece? Eu tenho que ver aqui, no caso, quais seriam os pincéis ideais para poder trabalhar, certo? No caso, eu vou começar aqui. Opa, uma opção que abriu aqui com o botão da caneta, que seria tipo aerógrafo, só que aqui não, o conta-gotas está no Ctrl, não está no caso no Alt como o Photoshop, está no Ctrl. A gente tem o efeito da camada aqui em escurecer. A gente vai trabalhar com o brilho branco e a sombra preta. A gente vai trabalhar com esse sistema aqui. Invadir demais aqui as cores, não me agradou muito. Vamos diminuir aqui um pouquinho. A suavidade aqui é boa, tá? Ela é bem transparente. Então a gente aí vai ter para poder trabalhar. Primeiro eu vou marcar as áreas de sombra, para depois as áreas de iluminação, tá? No caso a gente tem aqui, ó, a área do Contact Point, que é a base aqui do preto, mas essa área aqui embaixo mais escura, devido à sombra, tá? Vou repetir o processo aqui para os outros, pegando uma sombra mais escura, né? Uma tonalidade quase preta. Depois eu vou procurar os seletores de cor daqui, que deve ter os seletores de cor também. Por enquanto eu não sei onde é que está. Então a gente vai ter aqui o Contact Point, que é a área de sombra. E o azul também, seguindo o mesmo padrão, tá? Isso daqui é para uma sombra preta
tá? E a luz, a gente vai trabalhar a luz branca. Eu tenho aqui o contact point, que são os principais pontos mais escuros nesse desenho. Feito isso, a gente vai ter agora as camadas com a iluminação. Aqui a gente tem a camada de luminosidade e clarear. Vou testar primeiro aqui o clarear, tá? Onde a gente vai testar aqui a primeira pincelada, a cor branca, para ver, ó. Massa. Ela dá um clareamento um pouquinho estourado. Isso daí já serve pra gente. Só que a gente tem aqui embaixo a luz de reflexo, que é esse tom esbranquiçado, tom amarelado do chão, ó. A gente tem esse tom aqui meio amarelado aqui embaixo, que no amarelo vai continuar meio amarelado de qualquer forma. E a gente vai ter o tom azulado aqui do cenário também, pegando um pouquinho. Aqui não deu um tom tão legal, pegar um azul um pouquinho mais escuro, mais vivo. Ainda assim não ficou tão legal como eu queria. Mas aí pode ser a primeira experiência aqui também para poder saber como funciona cada uma das camadas ainda, que eu não tenho a menor ideia. Pronto, feito isso, a gente vai vir agora para o branco, que seria a área de iluminação. Né? Para os três pode ser branco. Eu acho aqui que é a questão um pouquinho da camada. A camada estoura muito fácil a cor, seria como no Photoshop o Vivid Color ou Edge Glow, que seria um brilho mais forte. Então a gente tem aqui o efeito, ó, não muito diferente, tá um pouquinho duro ainda. Vou ver se eu acho aqui alguma ferramenta para esfumaçar um pouquinho melhor. Seria um blend no caso. Tem aqui o tipo um cotonete para dar um blend. Vamos usar ele aqui para ver o que é que a gente consegue fazer. Ok, o resultado aqui não está ruim. Ele está misturando. Mas vamos tentar outro aqui, hein? Porque ele misturou, mas não... Poxa, ah, tá, rapaz. Olha só o que aconteceu, hein? Parece que ele exige bastante da memória. Se o cotonete tiver com um tamanho um pouquinho maior, hein? Esse computador não é uma máquina ruim. Ela tem 8 GB de memória, uma placa de vídeo de 2 GB. Mas mesmo assim o blend aqui deu uma puxada na memória. Dou uma pincelada só aqui para baixo e aguardar um pouco para ver. Vai me surpreender um pouquinho a potência dessa ferramenta aqui. Você dá um toquezinho nela, ó, e ela já espalha bastante. Achei bem interessante de se trabalhar também, hein? Aqui nas áreas de iluminação também, ó, deu um toquezinho só. No caso, esse blend aqui, ele espalha além do que a ferramenta indica aqui. Ele espalha um pouquinho além do que a ferramenta está indicando. Mas o resultado aqui, ó, não achei ruim não, tá? Achei o resultado bem interessante, tá? A gente vai trabalhar aqui agora na sombra do chão, né? Pegar aqui a ferramenta, ó, trabalhar aqui na sombra do chão. No caso, essa sombra daqui, a gente já trabalha ela com a tonalidade azulada. Vamos lá para o aerógrafo novamente. Não alterei, gente, em nada a configuração do pincel, tá? Só o que eu peguei aqui dos pincéis inicialmente, eu já vim aplicando as sombras só para ver o comportamento do programa, certo? E até então achei ele bem legal. Tá? Vou fazer mais testes com desenho mesmo, tá? Fazer outro vídeo com testes aplicando o desenho, para que vocês possam ter a noção do real funcionamento dele aí também, em cima de um desenho mesmo, tá? A gente já vai testar, logicamente, um pouquinho mais as ferramentas para ver o que a gente consegue. Ajustando aqui, ó, a sombra no chão, porque
essa sombra aqui, essa camada, ela tem que ficar em multiplicação, multiply ou escurecer. Que aqui está me dando uma coisa interessante, hein? O escurecer não está me dando a transparência do azul. Normalmente essa camada de escurecer, ela gera uma transparência. E aqui por algum motivo, ó, não gerou. Não fez acontecer uma transparência aqui realmente. Dei aqui, ó, multiply, gerou uma transparência anteriormente ali. Deixa eu ver se foi aqui esse gravar. Tinha botado aqui também esse escurecer. Escurecer aqui. E aí mudou, mas não gerou aqui o efeito que eu estava esperando. Então vou ter que ver aqui como é que trabalha com esse programa realmente, que era para estar algo mais ou menos como isso aqui, ó. Só que o preto, não perdendo o preto, era só para o azul dar esse efeito um pouquinho mais escuro. Por algum motivo não acontece isso aqui. Aí eu mudei o gravar, mudou lá as cores. Não, só que aí seria a multiplicação, seria o escurecer. Que o azul, por algum motivo, não está escurecendo, tá? Achei aqui embaixo multiplicar. Ficou mais próximo. Então vamos mexer no azul ali, deixando o tom do azul aqui, ó, um pouquinho mais claro. Então tem ali uma semelhança de multiplicar, que me dá uma condição aqui um pouquinho melhor. Vamos alterar até aqui a camada, as áreas de sombra da camada, para ver em cima disso dali também. Aqui multiplicar. A sombra ficou um pouquinho melhor. Vou botar aqui o normal, ó, dá para perceber que a sombra aqui vai mudar. Então os blend modes dele também tá ok. Aqui, ó, mudou, dando um resultado muito melhor, certo? Já gostei demais disso daqui. Vou fazer um teste em um desenho mesmo, tá? Para ver se vale fazer algumas técnicas mais complexas nesse programa aqui de pintura, tá? É um vídeo um pouquinho mais curto, tá? Que foi só para poder testar o Krita e achei ele primeiro momento muito legal, tá? A gente vai trabalhar mais algumas dicas aí que vai facilitar, certo? Sendo que a massa, aqui também tem uma última coisa, ó, eu vou trabalhar essas indicações, certo? Vou colocar aqui, ó, as sombras em um tom de azul. Vou escrever aqui embaixo em os tons de azuis, azul no caso, e a iluminação eu vou botar um tom branco ou vou ver algum outro tom para escrever. Vamos ver aqui o que é que ele me dá para a parte de escrita. Já selecionei aqui a ferramenta para escrever. Ok, aqui o tamanho. Vou pegar o Arial mesmo, que é a cor mais, a ferramenta mais simples para poder trabalhar. Só que aí onde é que eu vejo aqui que eu escrevi? Certo. Sombra. Vamos ser aqui o primeiro. Bora ver lá se vai aparecer e onde vai aparecer. Massa. Apareceu aqui, ó, sombra. A gente vai ter o segundo. Vamos ver se a gente aumenta aqui. Certo, então só aumenta por aqui, então. Ok. Sombra, vou dar indicação aqui de onde é essa sombra. Depois a gente vai ter aqui embaixo Occlusion. A gente teria aqui oclusão ou ponto de contato. Na verdade,
Isso daqui seria ponto de contato. A oclusão seria outra sombra. Vamos botar aqui, ponto de contato. São as duas sombras que a gente tem. Ponto de contato. A gente tem aqui no chão a sombra projetada. Tá embaixo também, no meio, direitinho. Salvar, sombra projetada. Tá, em movimento os três, né? Então a gente vai usar as setas aqui para indicar o que é cada um. Para os três efeitos, a gente tem a mesma coisa, tá? Tem a mesma nomenclatura. Eu vou dar as indicações aí de cada uma dessas coisas nos três aqui. Ponto de contato. Para iluminação, a gente vai ter luz ambiente, a gente vai ter luz e luz alta, são os pontos de iluminação que a gente tem. E a gente vai ter luz refletida, que aqui no caso eu só vou usar do chão, tá? A gente também tem luz refletida de objetos. No caso aqui eu só vou usar a luz refletida do chão. A gente vai ter... aqui já deu uma cagada aqui que duplicou tudo, hein? Bora ver se a gente consegue resolver. Isso daqui. Vamos tentar ver se funciona a seleção aqui. A gente copiar e colar isso daqui. Funcionou. Só que a luz refletida aqui não está casando muito bem. Vamos puxar ela aqui do local. Para dar indicação do que é essa luz refletida. A gente vai ter aqui a segunda parte. Ctrl C e Ctrl V. A gente vai ter a última aqui, ó. Mesma coisa. Luz ambiente, luz refletida e luz alta. Só que a gente vai ter que mudar aqui a luz de ambiente de lugar. Pronto. Então a gente aí vai dar agora a indicação do que é cada ponto de iluminação que eu vim indicando aí. Aqui no primeiro vai ficar um pouquinho mais fácil de mostrar isso, que a gente vai ter a luz ambiente. Deixa eu tirar ali aquela seleção. Pronto. Opa. Aqui. A gente vai ter a luz de ambiente, essa daqui. Luz é essa daqui mais clara e luz alta é o ponto branco. Luz refletida é essa luz amarelinha que a gente tem aqui embaixo. Ó. Luz refletida bate no chão e reflete aqui embaixo. A gente vai ter aqui embaixo, né, a sombra projetada. A sombra é essa área aqui embaixo mais escura. Ponto de contato é essa sombra preta aqui. Tá? Sendo que a sombra projetada a gente tem embaixo da esfera preto por causa do ponto de contato. E aqui a gente tem uma iluminação
uma sombra um pouquinho diferente por causa da luz de ambiente. Deixa eu abrir aqui por fora. A luz de ambiente influencia aqui na sombra do chão também. Então, quando a gente tem trabalho com qualquer tipo de ilustração, se você vai fazer um desenho renderizado, você tem esses pontos de iluminação para levar em consideração, tá? Você vai ter o objeto, vamos puxar aqui embaixo e tirar aqui as camadas, ó. Tem as camadas aqui somente com as sombras. Então a gente tem aqui, ó, o ponto de contato e a sombra, que é essa sombra mais escura aqui embaixo. Você vai ver que só tem essas duas sombras aqui embaixo, a sombra mais escura e o ponto de contato. Quando a gente abre a iluminação, então a gente tem a iluminação de ambiente aqui em cima, a iluminação de reflexo aqui embaixo, a luz e a luz alta, que é um ponto branco. São esses os principais pontos de iluminação que se tem em um desenho ou em uma ilustração. Eu poderia aplicar aqui também a luz refletida para as esferas, tá? Mas eu não quis aplicar para não ficar muita coisa aqui de vez, já ficou meio que uma bagunça só isso aqui. Deixa eu tirar as partes de lá e deixar só essa primeira aqui do lado. Pronto. Então a gente tem aqui os pontos de iluminação e de sombra. Ainda foi aqueles todos pro lado de lá, não tem como tirar que está na mesma camada. Até eu aprender a mexer melhor, por enquanto isso aqui vai resolver. Então a gente tem aqui as iluminações e as áreas de sombra. Toda ilustração é trabalhada com base nesses pontos daí, tá? Então, se você vai praticar, seja aqui no Krita ou em qualquer outro programa, você tem esses pontos iniciais para começar a praticar com esferas de cores diferentes. Depois disso daí, você pode tentar fazer a aplicação em algum desenho seu. Nós vamos levar primeiramente, né, YouTube e depois o Instagram, e vamos ver se a gente consegue essa semana ainda fazer alguma ilustração, trabalhando nessa pegada assim de render, nesse mesmo programa, para ver o resultado, tá? Como eu sempre falo, pessoal, desenho é prática. Vamos praticar, que é praticando que a gente desenvolve a nossa arte. Até a próxima!